O brilho de uma estrela pode ser ofuscado em questões de segundos e, às vezes, o preço da fama é alto demais. E aí, família? Antes de começar esse vídeo, quero fazer um alerta. A história que você vai assistir agora é diferente de tudo que você já viu no canal. É uma história de sonhos, de glória, mas também de dor, arrependimento e escolhas que mudaram uma vida para sempre. Mas antes de mergulhar nessa história impressionante, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E prepara o coração, porque essa história vai te impactar profundamente. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Uma cidade histórica, berço da colonização alemã no sul do Brasil. Era 19 de novembro de 1959. Uma quinta-feira como qualquer outra para a maioria das pessoas. Mas naquele dia, nascia uma menina que mudaria a história da televisão brasileira. Leila Lopes. Filha de uma família simples, Leila cresceu em um ambiente onde o trabalho duro e a honestidade eram valores fundamentais. As ruas de paralelepípedos de São Leopoldo foram as primeiras testemunhas dos sonhos daquela menina, que desde cedo demonstrava um brilho diferente no olhar. Vocês sabiam que antes de ser uma das maiores atrizes do Brasil, Leila foi professora? Isso mesmo! Em Esteio, cidade vizinha, ela começou sua vida profissional ensinando. E não era uma professora qualquer. Seus ex-alunos lembram do carisma e da dedicação daquela jovem que transformava cada aula em uma pequena apresentação. Mas foi na adolescência que o destino começou a dar as primeiras pistas do que estava reservado para Leila. O Teatro Experimental de Porto Alegre abriu suas portas. E ali, entre cortinas empoeiradas e sonhos dourados, uma estrela começou a nascer. Ela tinha algo diferente, conta Maria Helena, colega dos tempos de teatro. Quando Leila entrava em cena, mesmo nos pequenos papéis, era impossível tirar os olhos dela. Ela tinha aquela coisa, aquele it que a gente não sabe explicar. A decisão de cursar artes dramáticas não foi fácil. Numa época em que a estabilidade era o sonho de toda a família de classe média, largar um emprego fixo de professora para seguir a carreira artística era visto como loucura por muitos. Porto Alegre dos anos 80 era um caldeirão cultural. Entre apresentações estudantis e peças experimentais, Leila começou a construir sua reputação. Cada papel, por menor que fosse, era tratado com a mesma dedicação de um protagonista da Broadway. Ela ficava horas ensaiando, mesmo depois que todos já tinham ido embora. Relembra seu antigo professor de interpretação. Às vezes eu precisava praticamente expulsá-la do teatro, porque ela queria ficar ensaiando madrugada adentro. E então, veio a decisão que mudaria sua vida para sempre. São Paulo chamava. A maior cidade do Brasil, o centro do show business nacional, era o próximo passo natural para quem sonhava grande. Mas não foi uma decisão fácil. Com uma mala de roupas e outra de sonhos, Leila deixou o Rio Grande do Sul. Foi a decisão mais difícil da minha vida, ela diria anos depois em uma entrevista. Mas eu sabia que precisava tentar, ou passaria o resto da vida me perguntando: e se? São Paulo, dos anos 80, não era para os fracos. Uma cidade que podia construir ou destruir sonhos em questão de dias. Para uma jovem do interior do Rio Grande do Sul, cada dia era um novo desafio. Seu primeiro trabalho profissional foi no lendário Teatro Brasileiro de Comédia. Um começo modesto, mas que já demonstrava o potencial daquela jovem atriz. Ela tinha fome de palco, lembra um antigo diretor. E quando alguém tem essa fome, o sucesso é só questão de tempo. Os primeiros anos em São Paulo foram de luta intensa. Leila fazia testes para comerciais, pequenas participações em peças, qualquer coisa que pudesse mantê-la próxima de seu sonho. O dinheiro era curto, mas a determinação era infinita. Ela dividia um apartamento minúsculo com outras 3 atrizes iniciantes, conta uma amiga da época.
Às vezes não tinha dinheiro nem para o café da manhã, mas nunca faltava a um teste, nunca chegava atrasada a um ensaio. O primeiro grande papel. 1991, a Rede Manchete estava no auge de sua produção de teledramaturgia. Foi nesse cenário que Leila conseguiu seu primeiro papel de destaque na TV, uma indígena na adaptação de O Guarani. Ela roubava a cena, lembra o diretor de casting da época. Mesmo sendo seu primeiro papel na TV, Leila demonstrava uma naturalidade impressionante. Era como se ela tivesse nascido para estar ali. A preparação para o papel foi intensa. Leila passou semanas estudando os movimentos, a postura, os gestos dos povos indígenas. Ela não queria fazer apenas mais uma índia de novela, conta uma colega de elenco. Queria trazer verdade ao papel. O sucesso em O Guarani não passou despercebido. Cláudio Cavalcanti, um dos maiores diretores da época, viu algo especial naquela atriz ainda pouco conhecida. Foi um dos melhores testes que já vi, revelou anos depois uma produtora de elenco da Globo. Ela entrou na sala e era como se a personagem já existisse. Não estava apenas interpretando, estava vivendo. A estreia na maior emissora do país. Carol, em Despedida de Solteiro, foi seu primeiro papel na TV Globo. Uma personagem que, embora não fosse protagonista, já mostrava todo o potencial de Leila. Ela tinha o dom de transformar pequenas cenas em grandes momentos, escreveu um crítico de TV da época. Mesmo com pouco tempo em tela, sua presença era marcante. E então veio Renascer. A professorinha Lu não era apenas mais um papel, era o papel. Aquele que todo ator espera em sua carreira. A personagem que marcaria para sempre sua trajetória. Quando escrevi a Lu, tinha em mente uma professora forte, determinada, que lutava por seus ideais. Leila não apenas entendeu a personagem, ela deu vida a algo ainda maior. Revelou o autor. A química com Antônio Fagundes e o restante do elenco era palpável. Cada cena era um momento de pura magia televisiva. A professorinha Lu rapidamente se tornou uma das personagens mais queridas do público. O sucesso foi estrondoso. Leila estampava capas de revistas, dava entrevistas nos principais programas de TV, era convidada para eventos importantes. A menina de São Leopoldo havia se tornado uma estrela nacional. Era impossível andar na rua sem ser reconhecida, lembra uma assessora da época. As pessoas queriam tirar foto, pedir autógrafo. O carinho do público era imenso. Tropicaliente, com esses atores magníficos. Na sequência de Renascer, veio Tropicaliente. Como Olivia, Leila mostrou sua versatilidade como atriz. Era uma personagem completamente diferente da professorinha Lu, mas igualmente marcante. A crítica especializada não poupava elogios. Leila Lopes consegue o que poucos atores conseguem: fazer personagens completamente diferentes parecerem igualmente verdadeiros, escreveu um importante crítico. O Carnaval da Consagração, 1994. Leila é convidada para ser destaque na Beija-Flor de Nilópolis. Era a consagração definitiva como uma das maiores estrelas do país. Ela estava radiante, lembra Joãozinho 30. Não era apenas uma atriz desfilando, era uma verdadeira rainha do carnaval. O retorno ao teatro. Mesmo no auge do sucesso na TV, Leila não esqueceu suas origens no teatro. Investiu seu próprio dinheiro para produzir Quero Voltar para Casa, mostrando que era uma artista completa. Ela poderia ter se acomodado com o sucesso na TV, conta o diretor da peça. Mas Leila era inquieta, queria sempre mais, queria se provar como artista em todos os palcos. O auge da carreira. 1995 a 1996 foram os anos dourados. Leila participou de episódios marcantes do Você Decide, brilhou em O Rei do Gado
e sua presença era disputada em todos os eventos importantes. Era impossível abrir uma revista ou ligar a TV sem ver Leila Lopes. Lembra um jornalista da época. Ela estava no auge de sua beleza, de seu talento, de sua carreira. A proposta da Playboy. Durante 5 anos, a revista Playboy perseguiu um sonho: ter Leila Lopes em suas páginas. A atriz, no auge de sua beleza e fama, era considerada um dos maiores símbolos sexuais do Brasil. Foram 5 anos de negociação, revela um ex-editor da revista. O cachê aumentava a cada ano, mas Leila sempre recusava. Ela tinha medo que isso pudesse afetar sua carreira como atriz dramática. A pressão era constante. Em cada evento, em cada entrevista, a pergunta sempre surgia: quando você vai posar para as Playboy? A resposta era sempre a mesma: não é o momento. 1997. Após anos de recusa, Leila finalmente cedeu. O cachê era tentador, a exposição prometia ser positiva e a revista estava no auge de seu prestígio. Ela estava nervosa no início, conta o fotógrafo responsável pelo ensaio. Mas, ao longo das fotos, foi se soltando. O resultado foi um dos ensaios mais bonitos que já fizemos. O ensaio foi um sucesso comercial. A edição vendeu milhares de exemplares. Mas, junto com o sucesso, veio algo que Leila não esperava: uma mudança na forma como o público e a indústria a enxergavam. As primeiras consequências. De repente, os convites para personagens dramáticas começaram a minguar, revela um antigo empresário. Era como se o ensaio tivesse criado uma nova Leila Lopes, uma que alguns diretores não sabiam como encaixar em suas produções. A mídia começou a tratá-la de forma diferente. As entrevistas focavam mais em sua aparência do que em seu trabalho como atriz. O rótulo de símbolo sexual começava a sobrepor 2 décadas de carreira artística. A noite que mudou tudo. 31 de dezembro de 1999. Uma data que ficaria marcada para sempre na história de Leila Lopes. O que deveria ser uma noite de celebração se transformou em tragédia. O carro em que Leila estava com sua empresária e amiga, Berenice Lamonica, perdeu o controle e capotou várias vezes. Por um milagre, ambas sobreviveram. Mas as cicatrizes foram muito além das físicas. O trauma não foi apenas físico, explica um psicólogo que a atendeu na época. Acidentes assim podem desencadear uma série de problemas emocionais, medos e inseguranças que a pessoa carrega por anos. Em suas próprias palavras, é a sensação de rodar, 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 sem saber exatamente para onde estava indo. Uma frase que, anos depois, seria vista como uma triste metáfora de sua vida. O início do declínio. Os anos 2000 começaram com mudanças drásticas. A saída da Globo foi anunciada como uma decisão pessoal, mas os bastidores contavam outra história. Os convites começaram a rarear, revela um diretor de casting. Não era uma questão de talento. Leila continuava sendo uma atriz extraordinária. Mas a indústria pode ser cruel com mulheres que ousam envelhecer. A Record surgiu como uma alternativa. Participações na Escolinha do Barulho, um papel em Marcas da Paixão. Trabalhos dignos, mas que não tinham o mesmo impacto de antes. Ela tentava manter o otimismo, lembra um colega de elenco. Mas dava para perceber que aquilo não era o que ela sonhava para sua carreira. Os problemas começam a se acumular. O padrão de vida conquistado no auge começou a cobrar seu preço. O apartamento no Morumbi, os carros de luxo, as roupas de grife, a matemática começava a não fechar. É uma história comum no meio artístico, explica um consultor financeiro. Quando você está no auge, parece que o dinheiro nunca vai acabar. Mas quando os trabalhos começam a diminuir,
Foi nesse contexto que surgiram os empréstimos, primeiro com bancos, depois com conhecidos e, finalmente, com agiotas. Uma espiral descendente que parecia não ter fim. Ela começou a vender coisas, tentava manter as aparências, revela uma amiga próxima. Mas as dívidas só aumentavam e os trabalhos não apareciam na mesma proporção. Pecados e Tentações. O filme Pecados e Tentações foi anunciado como baseado na obra de Nelson Rodrigues. Inicialmente, Leila tentou minimizar a natureza do trabalho, sugerindo que seria algo mais artístico. Era uma estratégia de marketing comum na época, explica um produtor. Várias celebridades em declínio de carreira estavam sendo contratadas. Rita Cadillac, Alexandre Frota, Gretchen. Eu chorei muito depois que eu fiz. Eu me senti invadida. Essas palavras de Leila, ditas em uma entrevista posterior, revelavam o peso emocional de sua decisão. A exposição intensa e o julgamento público começaram a afetar profundamente sua saúde mental. A síndrome do pânico, que já a acompanhava, intensificou-se. A batalha contra a doença. Os problemas de saúde começaram a se acumular. A endometriose, uma condição já existente, agravou-se a ponto de exigir uma cirurgia radical, a retirada do útero. No mês passado, ela foi submetida a uma cirurgia para retirar o útero. A endometriose é uma condição extremamente dolorosa, explica um ginecologista. No caso de Leila, o quadro era tão grave que a única opção era a cirurgia. Um dos momentos mais cruéis foi quando uma reportagem da Rede TV a visitou no hospital, expondo de forma sensacionalista que a atriz estava usando fraldas durante sua recuperação. Era um momento de fragilidade extrema. Lembra uma enfermeira que a atendeu. E a mídia transformou isso em espetáculo, sem qualquer consideração por sua dignidade. O isolamento. O medo do julgamento público começou a transformar Leila em uma reclusa. Ela evitava encontros no elevador, saía cada vez menos de casa, limitava seu contato com o mundo exterior. Ela tinha medo de ser reconhecida, conta uma amiga. O medo de ser julgada, de ver nos olhos das pessoas aquele olhar de pena ou de condenação, isso a destruía por dentro. A busca por estabilidade. Em meio a tanto caos, havia uma luz de esperança. A possível reconciliação com seu ex-marido, Jean Batista Fronterota. Eles haviam sido casados por 7 anos e o relacionamento representava para ela uma chance de recomeço. Jean era um porto seguro para ela, revela uma amiga próxima. Mesmo depois da separação, ele continuou sendo uma pessoa importante em sua vida. Os últimos dias. Nos seus últimos dias, Leila estava cada vez mais isolada. A depressão se aprofundava e os medicamentos para estabilizar o humor pareciam não fazer mais efeito. Ela não era mais a mesma pessoa, conta um amigo próximo. Aquele brilho que a caracterizava desde o início da carreira tinha se apagado. O legado de Leila Lopes. Da professorinha em esteio à estrela nacional, de atriz premiada a uma vida marcada por escolhas difíceis e consequências dolorosas, Leila Lopes nos deixou não apenas personagens inesquecíveis, mas também lições profundas sobre a natureza efêmera da fama. A história de Leila Lopes é mais que uma tragédia do show business brasileiro. É um alerta sobre como tratamos nossos ídolos, sobre a pressão implacável da fama, sobre as escolhas que fazemos quando nos sentimos encurralados. Que sua história sirva não apenas como entretenimento, mas como reflexão sobre empatia, sobre julgamentos precipitados, sobre a importância de olhar além das aparências. E aí, família? Esta foi a história de Leila Lopes. Uma história que nos faz pensar sobre como tratamos nossas estrelas, sobre o preço da fama e sobre as consequências de nossas escolhas.
Se esse vídeo tocou seu coração como tocou o meu, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Nos comentários, quero saber: qual momento da história de Leila mais impactou você? O que podemos aprender com sua trajetória? Até o próximo vídeo!